Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com mais um Talk Fenagra. E hoje um Talk Fenagra muito interessante. Eu, particularmente, tenho muito interesse no assunto e vai trazer muita informação, muita novidade para a gente, e que é sobre o mercado de sustentabilidade do Túlio Dias Brito, da Agropalma. Túlio, muito obrigado aí pelo aceite de estar participando desse bate-papo com a gente. Eu que agradeço, viu, Daniel? A gente, na Agropalma, fica feliz aqui de ter sido lembrado e estamos muito satisfeitos de participar aqui dessa conversa. Que bom. Túlio, eu gostaria de começar o bate-papo você falando um pouquinho do seu trabalho, como que você entrou, como é o seu dia a dia, os desafios que você tem na Agropalma. Fala um pouquinho do seu currículo. Tá, joia. Eu comecei a trabalhar na Agropalma há pouco mais de 14 anos atrás. Entrei na empresa em setembro de 2007, né? E fui para a Agropalma, morei 7 anos no Pará, e eu tinha uma missão na época, que era estruturar a nossa, então, nova gerência de responsabilidade socioambiental corporativa e alcançar a certificação RSPO. A gente conseguiu fazer isso, né? Já em 2011 a gente conquistou a certificação para a empresa, que é a nossa certificação de sustentabilidade, depois a gente pode até falar um pouco mais dela. E morei lá no estado do Pará, então, lá nas fazendas da empresa, até 2014, quando então eu mudei para São Paulo e estou aqui até hoje. E atualmente trabalho como diretor de sustentabilidade do grupo, né? E tenho sido muito feliz aí nessa jornada. Agora, Túlio, me fala um pouquinho da Agropalma, das atividades, as unidades que a empresa tem, os Tá, produtos, né, joia? que comercializa. Tá certo. A Agropalma é uma empresa que atua no mercado de óleos e gorduras vegetais. Nós produzimos óleo de palma e óleo de palmiste bruto. O que é o óleo de palma? O óleo de palma é o óleo extraído do fruto de uma palmeira chamada Eleusis guineensis, né? E esse fruto, ele contém 2 tipos de óleo. Um é o óleo de palma bruto e o outro é o óleo de palmiste. O óleo de palma é extraído da polpa e o óleo de palmiste é extraído da semente. Eles são quimicamente diferentes e têm aplicações diferentes. E, então, nós temos uma unidade de negócios que a gente chama da unidade produtora de óleo brutos, que é um conjunto de fazendas, mais as indústrias extratoras, que ficam dentro dessas fazendas. E lá a gente produz aproximadamente 800 mil toneladas de cachos de frutos de palma por ano, e da onde a gente extrai aproximadamente 160 mil toneladas de óleo de palma bruto, e mais ou menos 15 mil toneladas de óleo de palmiste bruto. E o que a gente faz com esse óleo? A gente envia para as nossas refinarias, que é a unidade de negócio número 2. É um mercado totalmente diferente, então, ou seja, o produto da unidade de negócio 1 é a matéria-prima para a unidade de negócio 2. Então, nós temos 2 refinarias, uma localizada em Belém, capital do estado do Pará, outra localizada em Limeira, interior aqui do estado de São Paulo, próxima à rodovia Anhanguera. E nessas refinarias, o que a gente faz com os óleos brutos? A gente refina eles. No processo de refino, a gente refina todo o cheiro, toda a cor e todo o sabor. Então, os óleos eles ficam neutros. E a gente também fraciona, a gente separa a oleína da estearina, tanto na palma quanto no palmiste, e isso faz com que a gente tenha a fase do óleo que é mais sólida e a fase do óleo que é líquida. E a gente pode depois misturar as proporções de acordo com a demanda do cliente. E isso permite a gente fazer uma infinidade de produtos, que vai desde uma estearina pura, que é um produto altamente sólido, mesmo em altas temperaturas, até uma superoleína líquida, que ela continua líquida mesmo em temperaturas bem baixas. E conforme a gente vai misturando essas proporções, a gente vai fazendo produtos que têm o ponto de fusão que atende à demanda do cliente.
Vou te dar um exemplo muito simples. Para fazer um recheio de uma bolacha recheada, não pode ser líquido, porque senão, se a pessoa sai com um pacote de bolacha numa região mais quente, o recheio vai derreter e vai perder a característica do produto, né? Então, aí precisa ser uma gordura mais sólida. Por outro lado, se a gente quer um produto, por exemplo, um creme de avelã, ele não pode ser sólido, porque senão ele não vai ter a consistência gostosa de se passar, por exemplo, no pão. Então, a gente parte para um blend que vai ter uma gordura um pouco mais líquida. E, no limite, a gente pode ter até um óleo de bebê, né, para concorrer com óleo mineral, por exemplo, né, para hidratar a pele de bebê, que é uma super oleína ultra refinada. Ela é super líquida, que ela tem a função de hidratar a pele. Então, a gente consegue fazer uma gama de produtos. Quem que é o nosso mercado, né? Você perguntou, Daniel. Principalmente a indústria alimentícia e as empresas do food service. E aí a gente vai desde grandes multinacionais até a padaria da esquina, ok? E isso representa mais ou menos 85% do nosso faturamento. E os outros 15% vai para o mercado que a gente chama de oleoquímica. E dentro dessa oleoquímica, cosméticos e higiene e limpeza são os carros-chefe, né? E aí tem uma outra aplicação para tintas, vernizes, mas é basicamente mercado alimentício, cosméticos e higiene e limpeza. Entendi. Eu tenho visto a Hélio Palma já há muitos anos, né? Nesse trabalho que ela faz com a questão da sustentabilidade, né? A importância que ela dá a isso, o respeito que ela tem com o meio ambiente, né? E agora, nesse segundo semestre, né, a gente viu isso de uma forma até mais clara, porque a gente percebeu que houve uma mudança, né, na identidade visual da empresa, né? E, inclusive, com o reposicionamento de marca. E eu queria saber como que foi esse trabalho, como que foi fazer esse trabalho de transição da marca? O que acontece? Foi um trabalho suave, porque, na verdade, a marca se adaptou a uma realidade, né? A gente não lançou uma marca nova para depois correr atrás dela. O trabalho de sustentabilidade na Agropalma, ele acontece desde a fundação da empresa, com um rigor muito grande no cumprimento das legislações, e aí entra a legislação tanto ambiental como trabalhista. E na parte ambiental, desde 1982, quando nós fomos fundados, a gente já cumpriu a lei e foi deixando grandes áreas de reserva florestal preservadas e cuidadas. E no final da década de 90, a gente entendeu que a sustentabilidade ela ia ser um fator de competitividade para o negócio no futuro próximo. Então, a gente implantou o nosso sistema integrado de gestão no início dos anos 2000, mas, na verdade, o trabalho preparatório de construção do sistema ele ainda é do final da década de 90. E, a partir, então, dos anos 2000 e 2010, a gente passou a ter um conjunto de iniciativas tanto no âmbito ambiental quanto no âmbito social, que estão além do que a lei exige e visam atender a expectativa, principalmente dos nossos clientes. Então, hoje, o nosso cliente ele não quer ter desmatamento na cadeia dele, independente se a gente, enquanto fornecedor, tem autorização para fazer o desmatamento ou não. Já não é mais uma questão de legalidade, uma questão de postura corporativa, e a gente foi identificando quais eram esses fatores que iam nos tornar mais competitivos no futuro, e, a partir deles, criou a nossa estratégia de sustentabilidade. Depois de toda essa evolução, a gente chegou à conclusão que a nossa marca ainda refletia uma empresa ainda da década de 80 e década de 90, que tinha um compromisso muito grande com a integridade e com o cumprimento da legislação, mas que não tinha essa questão da sustentabilidade enquanto estratégia corporativa e estratégia competitiva. Então, a nova marca ela veio, digamos assim, para coroar esse trabalho
E, obviamente, como a gente sempre gosta de estar na vanguarda, a gente não fez o trabalho de modo a simplesmente, vamos dizer assim, considerar que o que já está feito é suficiente. Certo. A nossa nova marca ela veio para coroar um trabalho de 2 décadas e, ao mesmo tempo, esticar a corda lá na frente e falar, olha, a gente tem que continuar progredindo para mais daqui às 2 décadas a gente ter que renovar essa marca de novo, né? Porque a sustentabilidade ela não é um trabalho que ela se encerra. Você não existe um objetivo final. Sempre a gente está tentando melhorar processos, sempre melhorando a eficiência energética, sempre buscando o menor uso de insumos químicos, sempre buscando reduzir o consumo de água. Então, assim, a gente nunca tem um objetivo final, sempre buscando melhorar a nossa produtividade agrícola, porque quanto mais produtivo a gente é, menos área a gente precisa para realizar a nossa produção. Sempre tem coisa para melhorar no sistema de proteção de reservas florestais, sempre tem espécies novas a serem descobertas. Então, é uma jornada bonita de ser percorrida e que é uma jornada que não tem fim, porque a sociedade sempre vai evoluindo, os clientes vão evoluindo e a gente sempre precisa estar acompanhando. Ô, Túlio, o Brasil, ele é um grande aí produtor aí do óleo de palma, né? Mas nós temos também na Ásia, né, bastante produtores do óleo de palma. Como que o Brasil está em relação à Ásia? Essa questão, não só do óleo de palma, mas com, com essa questão da sustentabilidade, entendeu? Tá, joia. Vamos pensar assim, vamos separar. Primeiro, óleo de palma. Tá. Em relação ao óleo de palma, Malásia e Indonésia produzem 85% do óleo de palma mundial, que é o óleo vegetal mais produzido e consumido no mundo. A produção mundial está na ordem de 75 milhões de toneladas, que é talvez aí uns 20 milhões de toneladas a mais do que soja, que seria o segundo colocado. Então, assim, é uma diferença bem expressiva. E o Brasil talvez produza 0,6% da produção mundial. Tá. Então, em termos de produção, são situações incomparáveis. A produção brasileira não é suficiente nem para atender o mercado doméstico, que é um mercado relativamente pequeno. Então, a gente produz aqui no Brasil talvez umas 600 mil toneladas e tem que importar mais 400 mil, para fechar mais ou menos 1 milhão, que é o nosso consumo. Agora, quando a gente vai para a sustentabilidade do setor de óleo de palma, e principalmente comparando a agropalma com a média asiática, a gente está muito melhor, porque a gente estabeleceu a nossa política de desmatamento zero ainda em 2001. Lembra que eu falei que a nossa estratégia de sustentabilidade, para além do que a legislação exigia, foi ali na virada dos 90 para os anos 2000? Sim, sim. Então, assim, foi no ano 2001 que a gente fez o nosso último desmatamento e a gente entendeu que, embora tivesse licenças já emitidas, autorizações de supressão de vegetação para continuar o desmatamento, a gente decidiu que, olha, estrategicamente não é interessante, porque isso vai prejudicar o nosso acesso ao mercado aí no futuro próximo. Então, a gente já teve essa mudança. Na questão social, a gente sempre foi cumpridor da legislação trabalhista brasileira, que é bastante rigorosa, inclusive no meio rural, toda a parte de saúde e segurança, NR31. Então, nesse sentido, a gente ainda também é melhor do que a produção padrão lá no Sudeste Asiático. Em questão também do própria expansão da empresa, a gente teve uma expansão orgânica. A gente começou com uma fazenda, passou alguns anos, comprou outra fazenda. Então, a gente expandiu ao longo de 30 anos e sempre comprando áreas privadas, pertencentes a privados. O modelo de expansão asiática é diferente. O Estado vende uma concessão para as empresas privadas explorarem palma e as concessões são grandes, de 50 mil hectares, 100 mil hectares. E nesta concessão tem muita gente dentro, tribos indígenas, povos tradicionais.
E aí, quando a empresa adquire essa concessão dos governos, ela assume o compromisso de plantar palma lá na área. E muitas vezes a comunidade que está morando lá não foi consultada. E isso, felizmente, a gente nunca teve, né, este modelo aqui no Brasil. Né? Quando a gente pensa país por país, não só o setor de palma, mas como é que, por exemplo, os nossos clientes veem como o Brasil está cuidando do seu meio ambiente, das questões de sustentabilidade, comparado com os países do Sudeste Asiático. A gente, historicamente, sempre foi visto de uma maneira positiva, quando tinha essa comparação. Por outro lado, de 2019 para cá, essa visão mudou. Então, hoje, a visão que os grandes consumidores de óleo de palma têm do Brasil é muito parecida, ou em alguns casos até pior, do que a visão que eles têm, a imagem que eles têm do Sudeste Asiático. Né? E isso aconteceu por quê? Porque os países do Sudeste Asiático, em especial a Malásia, melhorou a sua governança ambiental nesses últimos anos, e o Brasil também, que sempre vinha num processo de melhorar a governança socioambiental, infelizmente, de 2019 para cá, essa visão mudou. Né? Então, os grandes clientes enxergam que o Brasil é um país hoje de risco. Então, e como é que a gente percebe isso? Aumentou o nível de questionamento, aumentou o nível de monitoramento. Vários dos nossos clientes agora pagam serviços privados que, tipo um satélite, passa em cima das áreas da empresa de 4 em 4 meses e obtém uma imagem de altíssima resolução para garantir que não está tendo desmatamento. Né? Ele sabe que a Agropalma não faz desmatamento, mas ele tem que dar evidência para o público dele, né, de que isso não está acontecendo. E como a gente andou tendo também alguma dificuldade no fornecimento de dados, né, sobre o desmatamento aí nos últimos anos, eles tiveram que criar sistemas próprios. E tudo isso custa. Né? Por isso que é importante a gente, de fato, estar com um processo muito redondo e muito transparente em termos de desempenho ambiental, para a gente assegurar o nosso mercado. E só um detalhe, eu não estou falando de exportações, não. Como eu te falei, o Brasil é um país importador de óleo de palma e 90% do que a Agropalma vende, ela vende aqui dentro do Brasil mesmo. Ah, tá. Interessante. Túlio, eu queria falar agora um pouquinho sobre biodiversidade, né? Quais são as metas da Agropalma, né? Curto e médio prazo. Tá, joia. A Agropalma, ela tem 64 mil hectares de reservas florestais. E aí a gente está falando de reservas legais, áreas de preservação permanente e também uma ou outra área de mata que acabou não é reserva legal e também não é PP, mas está lá e a gente vai manter assim. Biodiversidade é interessante. A primeira meta que a gente tem que ter é conservar o que nós já temos. Né? Então, se a gente trabalhou bem ao longo dos anos, a gente tem biodiversidade. E que é o caso da Agropalma. E para conservar essa biodiversidade, a primeira meta é manter a integridade das florestas. E como a gente está numa região onde, historicamente, a economia madeireira foi o principal vetor de desenvolvimento, a gente tem que ter um sistema de vigilância para assegurar que ninguém vai lá querer, como é que fala? Cortar essas árvores e levar embora. Certo. O problema de cortar as árvores é porque você danifica a estrutura da floresta e, ao danificar a estrutura da floresta, ela deixa de ter as características para sustentar a biodiversidade. Então, primeira coisa, vigilância florestal. Então, a gente tem a meta de manter e aprimorar. Em termos de pessoas, a gente tinha 27 vigilantes florestais. Nós queremos aumentar para 30, né? Agora já para 2022. Em termos de integridade florestal,
a gente quer manter os nossos 64 mil hectares. E se aparecer alguma oportunidade de compra, por exemplo, algum vizinho, algum ponto estratégico, a gente pode analisar também em comprar área e, em tendo reserva lá, aumentaria, né? O terceiro, para você saber se o sistema de vigilância florestal está sendo eficaz, que a vigilância ela serve para evitar o roubo de madeira, mas principalmente a caça, a gente tem que fazer um monitoramento da biodiversidade. Então, todo ano, a gente tem que fazer o monitoramento, né, principalmente da fauna, na época seca e na época chuvosa. Nos últimos 2 anos, nós não fizemos, por conta da pandemia, ok? Mas, agora, em 2022, a gente já vai retomar. E a gente sempre tem a meta de, nos levantamentos seguintes, identificar as mesmas espécies que a gente identificou nos levantamentos anteriores. Então, a nossa meta é, como é que fala? Manter o número de espécies que nós já identificamos, né? Porque a gente identificou que lá nas reservas da Agropalma existem praticamente todas as espécies que são previstas para ocorrer na região, né? Falando em números, né? Hoje a gente tem 1.029 espécies da fauna já registradas, sendo que dessas, mais de 600 são de vertebrados, e aí vertebrados, aves, mamíferos, répteis, anfíbios, peixes. 40 dessas espécies estão ameaçadas de extinção, 11 delas são endêmicas, só ocorrem lá na área do Centro de Endemismo de Belém, que é uma região da Amazônia mais próxima a Belém. Existe o rio Tocantins, que separa essa região próxima a Belém da região vizinha. Como o rio Tocantins é muito largo, às vezes tem 300, 400 metros de largura, tem muitas espécies que não conseguem atravessar, né? Por exemplo, uma ave que voa curtas distâncias, determinadas espécies de macaco, se for para atravessar um rio curto, eles até conseguem nadar, mas eles não conseguem nadar 500 metros, 300 metros. Tá. Então, você começa a ter essas regiões de endemismo, tipo a espécie de primata que tem do lado de cá do rio Tocantins, não são exatamente as mesmas que tem do outro lado. A gente também descobriu 3 espécies novas, né, lá nas reservas da empresa, e descobrimos também 3 espécies que elas não são novas, mas elas são primeiro registro para aquela região, ou seja, elas são novas naquele pedaço do território do Brasil. E isso é muito importante. Então, a nossa meta, nos levantamentos futuros, é a gente continuar registrando essas espécies, porque aí mostra que o sistema de vigilância está funcionando e que as reservas estão tendo a função ecológica de manter as populações vivas, né? Tá. Túlio, agora outra coisa, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do projeto de vocês, né, que fala da compensação de crédito de carbono, que teve uma divulgação, né? Conta um pouquinho para a gente. Então, vamos lá. Na verdade, não é um projeto de compensação, é um projeto de geração de créditos de carbono. Tá. Né? Então, na verdade, nós vamos gerar créditos, e quem que é o cliente desses créditos? São pessoas ou empresas que querem compensar as suas emissões. Tá. Então, não é que a gente está compensando, nós vamos gerar crédito para quem quiser compensar. E como é que ele funciona? Na nossa região, ali os municípios de Tailândia, Moju, Tomé Açu e Acará, a gente fez o levantamento de qual que é a taxa de desmatamento média na região, né? E a gente descobriu que está ali por volta de 1,5%. Isso significa o quê? Que se você não tivesse a Agropalma protegendo essas matas, né, que hoje pertencem à empresa, elas provavelmente seriam desmatadas a uma taxa média de 1,5%. Então, se a gente está falando em 64 mil hectares, a gente está falando em cerca de 1.000 hectares todo ano, em média, né? Essas florestas seriam desmatadas. Né? Então, ou seja, ao longo de 60 anos, arredondando para 60 mil hectares, essa floresta deixaria de existir. Como a Agropalma protege
e esse sistema de proteção é bastante caro, né? Porque pagar todo esse pessoal, todo equipamento, combustível, mas principalmente o pessoal, que custa mais caro. Se esse sistema de proteção não existisse, mais ou menos 1.000 hectares por ano seria desmatado, e ao ter o desmatamento, na região o que acontece? Normalmente é feito o desmatamento e é queimado. E aí todo esse carbono que está estocado na floresta hoje iria, né, para a atmosfera. E aí o projeto de crédito de carbono ele funciona assim: você calcula a linha de base, que seria qual que é a taxa de desmatamento média na região, e se o projeto não existisse, quanto que seria o desmatamento e em cada hectare quanto de carbono tem. Aí é feita uma conta para saber quanto de carbono é emitido em média por ano. E a partir, então, dessa conta, a gente faz uma projeção do carbono que é evitado. Né? Se não tivesse o projeto, seria emitido X toneladas de carbono por ano, em função do desmatamento. Como tem o projeto, não vai haver desmatamento, logo não vai haver emissão de carbono. Qual que é essa diferença? Então, isso significa X toneladas de carbono. E isso é que gera os créditos. Né? E aí, o que nós esperamos? O projeto de crédito de carbono, ele gera uma receita relativamente baixa. Né? Mas se a gente conseguir pagar pelo menos a maior parte dos custos de proteção florestal, a gente já ficaria feliz, porque o objetivo da empresa não é ganhar dinheiro com o projeto de crédito de carbono. Na verdade, é valorizar um ativo que a gente tem hoje, como a empresa optou por não fazer exploração florestal, né? A gente não corta lá as madeiras para vender. Hoje, ele é um centro, contabilmente, embora ele seja um ativo ambiental muito importante para a empresa e tenha uma importância ecológica muito grande, hoje ele é um centro de despesa, né, contabilmente falando. E a gente quer tornar essa reserva, ela seja valorizada para virar um centro de receita. Né? A gente já fez as contas, a gente não vai chegar a ter lucro, mas se a gente pagar os custos, nós já vamos ficar muito felizes. E vai melhorar a reputação da empresa, no sentido de, olha, é uma área que, além de protegida e ter toda a importância ecológica, ela ainda gera um rendimento econômico. Né? Por mais que seja pouco, qualitativamente falando, tem um simbolismo grande. Entendi. Ô, Túlio, e queria falar também um pouquinho da questão do solo, né? O solo da Agropalma, porque vocês desde 2001, vocês não desmata mais. Então você precisa estar com o solo sempre saudável, né? Imagino, né? Com Para certeza. continuar essa questão da sustentabilidade. Como que é isso? Então, os solos da Agropalma, eles, primeira coisa, nós temos um mapeamento de solos. A primeira coisa, para fazer a boa gestão do solo, você precisa saber que tipo de solo que tem, porque solos diferentes precisam de técnicas diferentes para serem conservados. Então, a gente já de muito tempo, né, já tem o nosso mapa de solos. Todo ano, a gente coleta amostras de solo e amostra das folhas. E aí, com essas amostras de solo e as amostras das folhas, a gente sabe qual que é a qualidade, naquele ano específico, de como é que está o solo, em termos de nutrientes, e também como é que está a planta. Né? Porque a gente quer sempre analisar. Se o solo está saudável, a planta deve estar saudável também. Se você tem nutriente no solo e não tem na planta, é um indicador que alguma coisa está impedindo a raiz de absorver esse nutriente. Aí pode ser uma compactação, pode ser um excesso de alumínio, que naturalmente os solos lá da nossa região têm muito alumínio disponível. E aí a gente faz as intervenções a partir de uma análise. E a gente não faz nada preventivo. Né? Então, a primeira coisa, mapear os solos. Com o mapeamento, a gente sabe que tipo de solo diferente está onde. Em cada bloco desse, a gente planeja a amostra, né? A amostragem de solo de folhas.
A partir das amostragens, a gente faz o nosso programa de adubação e o principal, a gente sempre tem que manter os solos cobertos, né? Ele não pode ficar exposto nem ao sol, nem à chuva, e lá tem muito sol, quando está sol, o sol é muito forte, e quando chove, chove muito também, senão a gente tem processos erosivos. E é um orgulho da Agropalma falar que, olha, nós não temos processo erosivo. Na empresa de 39 mil hectares de plantação, não tem uma vossoroca, não tem uma ravina, né? E isso é muito, muito bacana. A gente mantém as matas ciliares preservadas para justamente proteger o leito do rio. Que mais? Tem a leguminosa, que é a poerária. Todas as vezes que a gente faz um plantio novo ou renova o plantio, e no caso da Agropalma, a gente está na fase de fazer replantio, né? A gente tem que tirar as palmeiras antigas. E aí, depois de 25 ou 30 anos, o solo que estava lá, coberto, sombreado, ele, quando remove as palmeiras e faz o preparo, então, ele acaba ficando exposto. Mas aí o que a gente faz? A gente cultiva a poerária, que é uma leguminosa, que ela é plantada. Na época do replantio, se já tiver semente de poerária lá, aí não precisa mais replantar, mas é feita uma análise caso a caso. Essa poerária, então, é uma leguminosa que ela cresce, ela ocupa todo o espaço rapidamente, em menos de um mês, e aí ela protege o solo tanto do sol quanto da chuva, além de fixar nitrogênio, né, como toda leguminosa faz. E aí a gente abre as covas para plantar as mudas de palmeira nova no meio da poerária. E, obviamente, a gente tem que depois cortar a poerária, podar ela para ela não ficar subindo em cima das palmeiras. Mas ela tem a função também de controlar as outras ervas daninhas, né? E aí diminui a necessidade da gente fazer a poda das ervas daninhas ou a aplicação de herbicida, né? Então, os nossos solos eles são protegidos dessa maneira. Ô, Túlio, antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de lembrar que os nossos seguidores aqui, de curtir aqui as nossas redes sociais, aqui, clicar aqui no link, para receber informação sempre atualizada. Túlio, agora me fala uma coisa. A Agropalma possui uma grande extensão de terra, né? E como que vocês enfrentam essa questão do desmatamento, né, da Agropalma na Amazônia, inclusive nas suas terras, né? Perfeito. A gente tem duas abordagens, né? A primeira ela é interna no sentido de, olha, a gente como uma empresa amazônica e que está na região já há quase 40 anos, né? Vamos fazer 40 anos em 2022, né? Agora nesse próximo ano, a gente tem uma obrigação legal e moral de cuidar do nosso patrimônio florestal. Então, para esta proteção, a empresa ela estabeleceu um sistema que a gente chama do Programa de Proteção de Reservas Florestais. Ele conta com 27 vigilantes, 2 inspetores, um supervisor e um coordenador, que todos os dias os vigilantes eles caminham por trechos específicos das matas para verificar se alguém entrou ou não entrou, se tem algum rastro de caçador, se está tendo alguma tentativa de roubo de madeira, ou se, às vezes, por exemplo, ele vê que o vizinho está preparando uma roça e que vai colocar fogo, né? Porque tem uma época que o pessoal faz a roça e coloca o fogo para limpar a área, já conversa com o vizinho, pergunta quando que ele pretende colocar fogo, para a gente já estar atento também, se necessário for, a gente faz um acero antes, né, para proteger as nossas matas. Hoje, o nosso principal problema é caça, mas às vezes, né, existem tentativas de roubo de madeira. E quando isso acontece, que é a primeira atividade do desmatamento, é a retirada da madeira. A gente rapidamente já aciona os órgãos competentes, seja a polícia, seja a Secretaria de Meio Ambiente, quem que for, para
mostrar o que está acontecendo e os órgãos poderem atuar, né? Então, isso é o que a gente faz no nosso âmbito interno. A gente também tem um trabalho que ele é um trabalho, digamos assim, regional e colaborativo, né, por meio do qual a gente participa de diversas iniciativas que ajudam a construir políticas públicas e estratégias corporativas contra o desmatamento, né? Então, eu vou citar algumas dessas organizações. Coalizão Brasil Clima, Florestas, Agricultura, que sempre constrói posicionamentos e articula com ministérios relevantes para melhorar a política de política pública, né, de combate ao desmatamento no Brasil. Algumas organizações que atuam mais regional ali da própria Amazônia, Aliança pela Restauração da Amazônia, parcerias bilaterais com ONGs do tipo Conservação Internacional, por meio da qual a gente quer estabelecer um corredor ecológico na região. Então, assim, a gente entendeu, e isso não é uma questão de preferência. Ecologicamente falando, para a biodiversidade se manter, em especial as espécies da fauna, elas precisam de grandes áreas de ambiente preservado. Não adianta eu ter uma matinha pequena, você ter outra matinha pequena e o outro vizinho ter outra matinha pequena. E cada uma no seu canto, sem uma conexão, né? Para as espécies poderem existir, para as populações se manterem saudáveis, são necessárias grandes áreas de floresta. E aí, então, a gente surgiu, como é que fala? A ideia, e a Agropalma apoia 100%, da gente fazer um trabalho de tentar fazer essa conexão entre as reservas florestais das grandes fazendas que existem ali na região. Inclusive, algumas delas são de vizinhos produtores de palma, parceiros da própria Agropalma, né? Outras de empresas concorrentes, né? Mas nesse assunto da preservação ambiental, na verdade, aí não há uma concorrência, é uma colaboração, né? E aí, se a gente consegue instituir formalmente um corredor ecológico num determinado espaço do território, a pressão por desmatamento diminui, porque a área fica com um nível de proteção a mais. Ok. E Túlio, fala um pouquinho para a gente dos desafios da Agropalma, né, para reduzir a pegada de carbono nos seus produtos. Tá, joia. Hoje, a Agropalma ela já é carbono negativo. Isso por quê? Porque a gente tem as nossas reservas e as nossas reservas sequestram um pouquinho de carbono, ok? Só que como a gente tem muito mais floresta do que plantação, quando a gente pega esse um pouquinho por hectare e multiplica por 64 mil, aí o número passa a ser relevante. Só que o que acontece? A gente, quando vai apresentar os nossos números de emissões, a gente sempre apresenta com as reservas, que é o nosso número oficial, e a gente entende que elas precisam entrar na conta, porque elas têm essa função, a maneira de valorizar essas reservas. Só que a maioria das empresas de palma no mundo não tem reserva florestal. E a gente quer também ser comparável com os nossos pares, os nossos concorrentes em nível internacional. E aí, quando a gente tira a reserva florestal da equação, o que a gente descobre? Que 80% das nossas emissões operacionais elas vêm do nosso sistema de tratamento de efluentes, né? A gente tem um sistema padrão, que é o padrão no mundo inteiro, que ele recebe o efluente de palma. O que é o efluente de palma? A hora que entra o cacho de palma na indústria, tem mais ou menos 20% do cacho que é óleo. O resto é água e produtos, como é que fala? Produtos orgânicos sólidos, tipo a fibra, a casca. Quanto por cento do óleo? O percentual? Mais ou menos, de um cacho de palma, Isso. mais ou menos 20% é óleo. 20%. Isso. Então, por exemplo, entrou 100 toneladas de cacho na indústria, tira 20 toneladas de óleo, né? O resto vira ou resíduo orgânico sólido ou efluente, que
uma boa parte do cacho também é água. Né? Entendi. E o que é esse efluente? É a água do cacho mais a matéria orgânica que ele conseguiu arrastar ali, que não virou resíduo sólido. E ela é muito rica em nutrientes. Só que, ao mesmo tempo, o efluente é muito rico em matéria orgânica. E aí, o efluente, então, ele é enviado para lagoas de tratamento anaeróbicas, onde as bactérias consomem essa matéria orgânica, né? E para deixar só os nutrientes e diminuir a DBO, né, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Só que o que acontece? Ao consumir no sistema anaeróbico a matéria orgânica, essas bactérias geram metano, como um dos resíduos do processo de tratamento. E o metano é um gás de efeito estufa que ele é 21 vezes mais potente em relação ao efeito estufa do que ao CO2. Então, hoje, esse é o nosso principal desafio. E como é que a gente vai enfrentar ele? Nós vamos colocar, em vez de ter lagoas de tratamento, nós vamos ter bioreatores para o tratamento. Então, nós vamos ter lagoa coberta. Esse metano, em vez de ser liberado para a atmosfera, ele vai ser capturado, purificado, e aí nós vamos ter que fazer alguma coisa com ele, que ou vai ser uma produção de energia elétrica, ou nós vamos ter que envasar ele e vender para algum lugar, ou a gente vai usar na nossa própria caldeira, que hoje usa biomassa, do próprio processo de extração, e aí a gente vai ter que vender essa biomassa para alguém. E aí nós temos as metas de até 2025, a gente está com as lagoas readequadas, como transformadas em bioreatores, né? Interessante isso, não? Nossa, muita Bem tecnologia, né? É uma tecnologia relativamente nova no mundo da palma. O pessoal da cana está começando a implantar também. E, embora o conceito seja relativamente simples, é um processo que ele é bem caro. São dezenas de milhares de reais para a gente implantar isso. Então, de fato, precisa ter um projeto, um estudo de viabilidade bastante, como é que fala, caprichado, feito por gente profissional para não dar errado. Inclusive, a gente está buscando, como é que fala, desenvolver isso em sistema de parceria, não a gente fazer o investimento, porque nós não temos expertise em operar nem a expertise técnica de operar, né, ter essa operação de bioreator e depois purificação de metano, e nem a expertise de mercado, né? Que seja energia elétrica, seja para vender o próprio metano, a gente não tem know-how nisso, não. Por isso que a gente já está articulando com parceiros aí, experts em fazer isso. Gostei de ouvir isso aí. Boas notícias aí, grandes novidades aí pela frente aí. Depois a gente tem que voltar, marcar mais um bate-papo para falar sobre isso aí. Quero saber como que desenrolou. Túlio, antes de finalizar, eu sempre deixo aí uma última questão. Às vezes eu esqueci de perguntar alguma coisa, ou você quiser passar uma mensagem também para os nossos seguidores. Então, eu deixo esse espaço em aberto para você falar alguma coisa para a gente. Tá joia. Eu vou abordar um assunto que ele tem uma importância geral e, ao mesmo tempo, ele é um ponto forte da Agropalma, então eu vou aproveitar aqui também para puxar a sardinha para o nosso lado aqui, se você me permitir, Daniel. Com certeza, claro. Todo esse trabalho de sustentabilidade no setor de palma, ele não vem de graça. Como eu te falei, os principais produtores mundiais estão no Sudeste Asiático, né? E principalmente Malásia e Indonésia, que respondem por 85% da produção mundial, eles tiveram um crescimento exponencial gigantesco nessas últimas 2 décadas. Né? O óleo de palma ele era um óleo marginal no mundo, em 2 décadas ele virou o primeiro e, assim, disparado na frente. E esse crescimento na Ásia, na maior parte, não em todo, mas na maior parte, se deu com base em desmatamento de floresta primária, no sistema de concessão que eu te falei. E, ao acontecer desse jeito, você teve um conjunto de problemas ambientais e sociais gravíssimos.
que eu não vou entrar em detalhe, mas são tão graves que colocou a produção de óleo de palma e o óleo de palma, o produto, com uma reputação muito ruim. E aí a gente sacou isso lá no início dos anos 2000, né, porque a gente sempre viaja para a Ásia, a gente tem, enfim, relacionamento pessoal lá, a gente participa de todos os congressos relevantes, e falou, olha, os nossos clientes vão ser prejudicados por isso, então nós vamos ter que nos diferenciar. Né? A gente não pode ter exploração do trabalhador, a gente não pode ter conflito com a comunidade, a gente não pode ter desmatamento. E a empresa, então, montou a estratégia de sustentabilidade dela nesse sentido. Né? E a gente foi muito feliz nisso, porque hoje a gente é uma empresa conhecida internacionalmente, embora seja uma empresa relativamente pequena no setor de palma, a gente tem um nome muito forte, uma reputação muito forte, por conta da estratégia de sustentabilidade que foi adotada pela empresa. Mas o que acontece? É muito fácil para qualquer cliente, seja aqui no Brasil ou na Europa, falar assim, eu estou comprando de uma plantação que é sustentável. Eu compro do fulano A, do fulano B, da Agropalma. Mas até que ponto os clientes têm condição de ter a rastreabilidade e saber de fato onde o óleo está vindo? Uma vez que a cadeia funciona mais ou menos assim. Existem as empresas produtoras de óleo bruto, que vendem para as grandes refinarias, aí as grandes empresas de refino são abastecidas, às vezes, uma única refinaria por 50 ou 100 indústrias de óleo bruto diferentes, tudo mistura lá e depois da refinaria chega, então, para o usuário, né? Por exemplo, a indústria de alimentos. Como é que ela vai saber que nessa refinaria não passou um óleo vindo de um lugar que não podia? E o que mais acontece é o cliente final, que tem a marca junto ao consumidor, né, ser pego não por uma má fé dele, mas porque ele comprou de uma refinaria que tem milhares de fornecedores e não tem como ela ter o controle ali. No caso da Agropalma, a gente produz a muda, a gente faz a plantação, né? A gente tem as nossas próprias indústrias extratoras, nós temos as nossas refinarias. E a gente também tem parceria com produtores rurais. Né? 20% hoje do que a gente processa de cacho vem de fazendeiros ali da região que fornecem para a gente, agricultores familiares e produtores integrados. Só que a gente tem contrato com eles de longo prazo, de 25 anos. Né? Não é qualquer um que chega lá e vem. Todos estão devidamente certificados. Toda semana a gente acompanha o que está rolando lá com eles. E aí o que acontece? A gente hoje tem 100% de rastreabilidade para os óleos que nós mesmos produzimos, e a gente dá uma segurança muito grande para os clientes. E não é qualquer empresa que tem condição de fazer isso. Né? Então, para quem está consumindo óleo de palma, não basta ele ter as operações sustentáveis na refinaria. Ele tem que comprar de bons fornecedores, e para ele ter garantia que o óleo que ele está recebendo vem de fato lá daquela plantação que ele está afirmando que é, ou que disseram para ele que seria, ele tem que ter um sistema de rastreabilidade. E hoje a Agropalma consegue ter isso com muita segurança, porque a gente opera em vários elos dessa cadeia, que é uma cadeia longa e complexa. Ô, Túlio, no começo, eu ia encerrar, mas eu lembrei de uma outra pergunta aqui. No começo da nossa bate-papo, você falou sobre certificações, né? E uma delas, queria que você explicasse para a gente, né, do RSPO, né? O que seria essa certificação? Tá certo. O que é a certificação RSPO? RSPO é a sigla em inglês para Round Table on Sustainable Palm Oil, que é a mesa redonda do óleo de palma sustentável. Como é que ela foi criada? No ano de 2002, começou a ter várias campanhas de ONGs como Greenpeace, Amigos da Terra, Rainforest Action Network, contra as marcas de alimentos e cosméticos que usavam óleo de palma como matéria-prima. Exemplo, Nestlé, Unilever,
Carrefour, né? Os supermercados têm marca própria também. E o que aconteceu? Tanto as ONGs quanto essas empresas que têm marcas, né, que são consumidas pelo consumidor final da cadeia, produtos de bem de consumo, falaram, olha, a gente precisa se organizar, porque não adianta vocês ficarem fazendo campanha contra a gente consome o óleo de palma, e se a gente não comprar esse óleo de palma, outra pessoa vai lá e compra. O óleo de palma é produzido principalmente na Ásia, então, na verdade, a campanha está sendo pouco eficaz. Ela está colocando luz a um problema real e sério que existe, que precisa ser resolvido, só que ela não colabora para a solução. Então, que vai ser a solução? Não sabemos. A gente precisa conversar com os produtores, com as refinarias, a gente, empresa de bem de consumo, vocês, ONGs ambientais e sociais, e os bancos colocam dinheiro no processo. Se a gente juntar esses 6 categorias de agentes interessados no negócio do óleo de palma, a gente consegue uma solução. Então, foi feita uma primeira reunião em 2003, foi uma reunião informal, a Agropalma estava lá desde o início, a gente foi convidado, e aí que foi criado, então, vamos criar uma mesa redonda. Mas o que essa mesa redonda vai fazer? Ela vai desenvolver o que são os critérios de uma produção sustentável. E aí todo mundo que fazer parte nessa mesa redonda vai ter o compromisso de seguir esses critérios. Quem produz vai produzir de acordo com esses critérios e quem compra vai comprar de quem produz de acordo com esses critérios. Então, assim foi criada a RSPO e depois, em 2005, quando foi publicado o primeiro caderno de princípios e critérios. Então, 2003 foi a reunião informal. 2004 ela foi criada oficialmente, registrada na Suíça, né, com o número como equivalente ao CNPJ, né, é uma entidade formal oficial. Em 2005, ela publicou a primeira versão dos princípios e critérios, ainda como uma versão teste, e se chegou à conclusão que se precisaria de um sistema de certificação com uma auditoria independente para verificar se determinado produtor estava cumprindo ou não. Porque a gente queria evitar o efeito carona, do tipo, olha, eu sou membro, falo que sigo os critérios, mas não sigo. Então, como é que a gente vai assegurar que esses critérios estão sendo seguidos? Não, precisa da auditoria independente, e aí criou-se o sistema de certificação, né, que começou a valer na prática em 2008, e já em 2011 a gente se certificou. Legal, e hoje, não conhecia. mais de 20% da produção mundial é certificada e todas as empresas, as grandes consumidoras de óleo de palma, que têm marca, reputação a zelar junto ao consumidor, exige a certificação RSPO como requisito de habilitação de fornecedor. Né? Vou dar um exemplo aqui. Se você quiser vender para uma Ferrero, para uma Nestlé, e tudo isso que eu estou falando são informações públicas dele mesmo. Então, não estou abrindo nenhuma informação aqui confidencial. Se entrar no site deles, você vai ver que está lá. Se você não tiver a certificação, nem habilitado como fornecedor para participar dos bids, você consegue. Né? Então, virou critério de acesso ao mercado. E a Agropalma foi muito feliz de ter enxergado isso lá no passado, porque a gente pôde desenvolver essa nossa estratégia de uma maneira muito natural. Né? A gente não, digamos assim, a gente não sofreu para obter a certificação. A certificação veio simplesmente atestar um conjunto de práticas que já tinham sido desenvolvidas ao longo dos últimos anos. Túlio, bom, vamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Queria agradecer tudo isso, né? Toda essa conversa que a gente teve. Muita informação aqui para todos os nossos seguidores e gostaria de marcar mais para frente um novo bate-papo para você atualizar as informações, porque estou vendo que vocês têm muitos projetos, né, daqui para frente, e o público quer saber disso daí. Então, tá joia.
Daniel, a gente aqui agradece, estamos à disposição. A Agropol é uma empresa muito transparente, sempre está de portas abertas para a imprensa. E você querendo saber mais aí de como é que está a evolução do nosso projeto de crédito carbono, ou como é que está a evolução do nosso sistema de captura e uso do metano, fica à vontade, tá bom? Tá ótimo. Eu que Uma satisfação agradeço. estar aqui com você. Então tá, então estamos combinados, logo mais a gente volta com mais informações. Pessoal, quero agradecer a todos que estão aqui nos escutando, mais um Talk Fenagra, semana que vem estamos de volta, um grande abraço para o Túlio e para todos vocês. Até logo, gente.